Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Assunto da nossa live de hoje já fixado ali no nosso bate-papo. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rubens. Muitos de vocês, Cavalheiro, abraço, Caroline, Daniel, Samuca, o Samuca está sempre conosco. Bom dia, colegas do Cavalheiro, bom dia. Fala, Marinho, abração. Marley, Ellen, Cris, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Estamos aqui hoje já, nessa fria manhã do Rio Grande do Sul. Suprema, pá, Marinho, morreu o Dwight, né? Que merda, o Coronel Dwight, que foi nosso comandante, faleceu essa semana, pessoal. Comentando no grupo, uma pena, uma lástima, o baita comandante que nós tivemos na escola. Que descanse bem. Sejam bem-vindos. Pessoal, ontem tivemos uma aula na segunda fase do CIS, que acho que uma aula que valeu muito para nós, porque iniciamos o tema prisão. E esse tema ele é bastante abrangente, é um tema que, com absoluta certeza, desculpe o pleonasmo, mas com absoluta certeza ele estará na nossa prova. Por conta disso que eu trabalhei ele bastante. Olha aí o Cavaleiro que assistiu a nossa aula ontem. Por isso que eu trabalhei ele com bastante afinco ontem. Hoje eu vou finalizar a prisão em flagrante, entrar na prisão preventiva, explicar mais uma vez, sempre reforçando relaxamento, liberdade e revogação da prisão, que é o pedido que vocês terão que fazer. E depois nós vamos, por fim, vamos aprender sobre a prisão temporária. Essa é a nossa sistemática para amanhã. Peço a vocês, mais uma vez, se possível, printarem a nossa aula, tá? Me marcarem no Instagram para a gente mostrar esse projeto aí, para cada vez a gente poder ajudar mais pessoas aqui de maneira gratuita, de maneira trazendo para vocês, com o apoio do CEISC e da Estima Mentoria, trazer para vocês aqui um ensino de qualidade para que a gente possa então melhorar a vida de várias pessoas aí, tá? Alice, segunda fase, chegando, a ansiedade só aumenta. Calma, Alice, respira, porque você sabe o conteúdo. E no dia é só fazer a tua parte, vai dar muito certo. Beleza, galera? Deu 2 minutos aqui de aquecimento. Deixa eu dar uma folgadinha aqui, então, na bicicleta, que já alcancei um bom batimento cardíaco aqui. Vamos começar, então, lembrando que hoje, tá? Sobem as aulas para a plataforma do Spotify e do YouTube. Ontem, por conta de audiência que eu tive de tarde, organizar a aula da noite, eu me enrolei e não consegui fazer subir. Peço desculpa, mas hoje ela sobe, já está na minha agenda e elas vão subir. Vamos começar então, aí quase 100 pessoas. Batendo 100 pessoas nós começamos. Não esqueçam também, se possível, de encaminhar um aviãozinho para aquele teu amigo que provavelmente vai gostar dessa live, que vai usufruir dessa live. Então, se possível, manda um aviãozinho, chama aquele teu amigo lá do grupo, tá? Do grupo de estudo, para que você possa passar mais informações para ele e a gente possa dar início à live aqui. Tranquilo? Bom, galera, vamos lá então. Já estamos aí com 97, 98 pessoas. Daqui a pouco vocês me ajudam e mandam os aviãozinhos e nós chegamos a 100 pessoas. E a gente atinge o objetivo aqui da live, que é ficar com 100 pessoas ao vivo. Bom, vamos falar sobre o acordo de não persecução penal. Eu percebi que já teve uma pergunta ali sobre isso, mas essa pergunta eu tenho certeza que vai ser respondida para vocês. Primeira coisa, o que eu devo saber, tanto para uma prova de primeira fase, como para uma prova de segunda fase no tocante ao acordo de não persecução penal. Tá. Nós devemos saber que ele tem origem estadunidense. Por quê? Porque ele vem do chamado plea bargain, tá? Aquele plea bargain é aquele acordo que nós temos lá entre o promotor e o juiz lá nos Estados Unidos. Porém,
nós não podemos esquecer que no Brasil também existe, ou melhor, existia antes dele, uma justiça consensual. Qual era ela, Mauro? Era, olha aí, ó, penal é melhor que civil? Não tenho dúvida, deixei isso hoje então aqui consagrado para nós na camiseta. Qual era as medidas despenalizadoras que nós tínhamos? Aquelas situações do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, onde eu tinha a transação, a composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo. Isso já eram medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, que vieram a regular o artigo 98, inciso 1, da Constituição Federal. Mas agora, com o pacote anticrime, com a Lei 13.964, surge o ANPP. E o que é o ANPP? É um negócio jurídico processual. A natureza jurídica do ANPP é de negócio jurídico processual. Serve ele para quê, Mauro? Para evitar que o cidadão vire réu, para evitar que o Estado venha a processar aquele cidadão. E como que acontece? Primeiro, quando que ele cabe? Eu quero que você saiba quando ele cabe, quando ele não cabe e como que ele ocorrerá, beleza? Que é isso que vem nas provas. Vamos lá. Primeiramente, quando que cabe o ANPP? Para o ANPP ser cabível, nós devemos observar o caput do artigo 28. E o caput do artigo 28 não se preocupa com o crime. Se é homicídio, se é aborto, se é não sei o que, salvo no caso de violência. Então, se eu tenho um homicídio sem violência, você imagina? Se eu tenho estupro sem violência, você imagina isso? Não, porque nesses casos eu tenho a violência contra a pessoa. Então a primeira exigência, o crime não pode ter violência contra a pessoa. Para ser cabível a ANPP, eu não posso ter um crime violento contra a pessoa, ou que haja uma grave ameaça contra aquela pessoa. Então o crime não pode conter violência ou grave ameaça contra a pessoa, primeiro requisito. Segundo requisito, não deve ser caso de arquivamento. Quando é que acontece o arquivamento? Nós vimos na live de ontem que o arquivamento do inquérito acontece nos casos em que o Ministério Público pede e o juiz homologa, e o juiz concorda, e o juiz decide, quando nós não temos autoria e materialidade. Então, quando for caso de arquivamento, deve o inquérito ser arquivado e não se fala em ANPP. Vamos de novo. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não ser caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, deverá ser arquivado o processo. Terceira situação, que o réu confesse formal e circunstanciadamente. O que é isso, Mauro? Formal e circunstanciadamente. Significa, formal, ele vai escrever em algum lugar que ele está confessando. E circunstanciadamente, ele vai contar tudo sobre o fato delituoso. Então, o crime não é violento, não possui grave ameaça, não é caso de arquivamento e o cidadão acusado, o cidadão investigado, o cidadão indiciado, confessa para o Ministério Público a prática de um crime, anotando isso de maneira formal e contando tudo para ele de maneira circunstancial. Beleza. Agora, obrigado, Benini. Agora, tem uma quarta exigência, que tem a ver com esse número aqui. Como assim, Mauro? A quarta exigência é que a pena desse crime seja inferior a 4 anos. Se a pena for 5 anos, mas o crime não era caso de arquivamento, não havia violência e o cara confessou. Não interessa, ele não passou pelo quarto requisito. Esses requisitos, eles são cumulativos. Eu preciso olhar para a questão do concurso e enxergar os 4 requisitos ali. Para você que já é advogado, eu sei que muitos advogados fazem a live conosco, você deve visualizar no inquérito policial os 4 requisitos. Vamos recapitular? Primeiro requisito, o crime não é violento e não tem grave ameaça. Segundo requisito, não era caso de arquivamento, era caso do Ministério Público eventualmente denunciar aquela pessoa. Terceiro requisito, dentro desse inquérito,
o cara vai confessar para o promotor, de maneira formal, vai escrever isso e de maneira circunstanciada ele vai contar tudo que ele sabe. E o quarto requisito mais objetivo, que é a pena deste crime não ser superior a 4 anos, ser inferior a 4 anos. Lembrando que no caso da pena, você que é nosso aluno teve aula com o Nidal, eu conto aqui as causas de aumento e de diminuição de pena para chegar neste quantitativo, tá? Mas para ti vai vir uma pena de 4 anos, beleza? Recapitulando pela última vez. Crime sem violência, não é caso de arquivamento, o cara confessou formal e circunstanciadamente e a pena foi menor que 4 anos. Mauro, nesse caso, cabe o ANPP? Cabe. E aí vem a FGV e diz, olha, nesses casos, e ela usa uma conjunção sempre. Sempre cabe a ANPP quando presentes os 4 requisitos do caput. Crime sem violência, pena inferior a 4 anos, o cara confessou e não era caso de arquivamento. Verdade ou mentira? Mentira! Verdade ou mentira? Mentira! É pena mínima, isso, Benini, pena mínima, desculpa. Tá? A pena mínima do crime, tá? Nesse caso, reforçando então, a pena mínima 4, não ser caso de arquivamento, ele confessou e não houve violência. Sempre caberá, Benini, a resposta não. Ué, Mauro, por que não? Porque agora vem o que as bancas mais cobram. Agora vem o que as bancas mais cobram de vocês. Quando que presente os 4 requisitos do caput. Presente os 4 requisitos do caput. Eu vou analisar e vou encontrar os 4 requisitos, mas ainda assim não vai caber o ANPP. Isso está no dispositivo mais importante dessa aula, que é o artigo 28A, no seu parágrafo 2º. E ele vai dizer assim, mesmo que presente os requisitos do caput, não caberá o ANPP. Quando, primeira situação, naquela prática criminosa, cabe a transação penal. O que é transação penal, Mauro? Transação penal, pessoal, é um instituto despenalizador, assim como é o ANPP. Porém, esse instituto despenalizador, ele está lá na Lei 9.099, no seu artigo 76. E o que ele diz para nós? Ele diz assim, que é possível que o Ministério Público proponha à defesa uma transação, um negócio, dizendo assim, olha, defesa, existe o risco do teu cliente ser preso. Mas eu te ofereço uma pena restritiva de direito, que se você aceitar agora, se acabou o processo. A transação ocorre quando o promotor oferece uma PRD, uma pena restritiva de direito, em troca da PPL, da pena privativa de liberdade, naqueles crimes cuja pena máxima seja inferior a 2 anos. Agora sim, Benini, pena máxima. Beleza? Que são as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Então, se a FGV trouxer para nós uma questão em que, em tese, cabe o ANPP. Por quê? Sem violência, pena mínima menor que 4 anos, o cara confessou e não era caso de arquivamento. Mas vocês, olhando esta situação, percebem que a pena máxima ali era inferior a 2 anos. Logo, era cabível o artigo 76. Nesse caso, prefere a lei o artigo 76 ao 28A do CPP. Por conta disso, não será possível, presta atenção, por conta disso, não será possível o ANPP. Para você não esquecer, mas Mauro, por que não será possível o ANPP? Olha para mim. Para que o teu cliente não confesse, a lei foi inteligente para a defesa. No ANPP, eu terei uma
justiça penal consensual, mas exijo do teu cliente a confissão. Exijo do teu cliente a confissão. Claro que é necessário, né, cavaleiro? Vai cumprir a PRD, óbvio, né? Não, vou te dar a PRD e já sai fora. Não. Você vai cumprir a PRD e aí vai ter extinta, não é a punibilidade, extinta a pena. Cavaleiro, o cumprimento de uma pena não extingue a punibilidade. Ela não está lá no 107, ela extingue a pena. Mas você deverá, por óbvio, né, cavaleiro, deverá cumprir aquela pena, tá? Agora, o teu cliente, cavaleiro, se fosse num ANPP, ele tinha que confessar. E confessar é ruim, porque ele abre a possibilidade de uma ação civil ex-delito contra ele. Se eu confessei, aceitei o NPP, tudo certo. Mas nada impede, esse é o grande receio dos advogados de defesa, que você maneje contra ele uma ação civil ex-delito para ele pagar uma indenização. Então confessar é ruim. E aqui foi esperto o legislador, disse, não, peraí. Se couber a transação, nós vamos transacionar e não vamos autorizar o ANPP. Então, primeira situação, cabe transação, não cabe ANPP. Primeira situação, cabe transação, não cabe ANPP. Nós temos que ficar nidal de saber isso. Cabe a ANPP, desculpa, cabe transação, não cabe a ANPP. Segunda situação, se o cara for reincidente. Eu brinco com meus alunos, brinco com os militares aqui que eu dou palestra, no seguinte, a primariedade é muito caro para nós, caro que eu digo muito importante, e ela é como virgindade. Se tu perdeu a primariedade, tu perdeu. Se tu perdeu a primariedade, tu perdeu. Não recupera mais. Ah, mas passaram-se 5 anos. Você vai se tornar um cara de maus antecedentes, mas a primariedade, a virgindade não volta. Então não percam a primariedade. Não que aquele meme de hoje eu vou perder a primariedade, aquilo é uma bucha. Por quê? Perdeu a primariedade. Qualquer crime você foi condenado e não é mais réu primário. Não pode ter ANPP, a regra é essa. Não pode ter ANPP. Cabe transação, não cabe ANPP. É reincidente, não cabe ANPP. Agora, tem uma que mais poderá, que mais é cobrada, tá? Professor, a confissão então poderá acarretar prejuízo apenas na esfera civil? Não trará prejuízo na esfera penal? Claro que não, né, Gu? Nesse caso aqui, Fernandes, se ele confessou formal e circunstanciadamente, ele vai ter o benefício do ANPP. Processualmente, penalmente falando, acabou para ele. Agora, nada impede que lá no civil ele seja demandado. Aqui no processo penal ele vai ter que confessar para ter o benefício do ANPP. Aí acabou, o Estado não vai mais puni-lo. Agora lá no civil tudo pode acontecer. E esta é a crítica que os advogados, que os professores fazem ao ANPP. E aí tu pensa, ora, se couber, melhor dizendo, uma transação, o meu cliente não confessa, melhor que o ANPP. Esta situação agora, Fernandes, Samuca, é a mais importante para a prova, porque já foi cobrado 2 vezes pela FGV. Se o crime tem uma violência familiar contra a mulher, o crime envolve uma violência doméstica contra a mulher, mas esse crime, em tese, se aperfeiçoa ao caput. A pena mínima menor que 4 anos, o cara confessou formal e circunstanciadamente. Não era caso de arquivamento e não houve violência contra a pessoa. Mas o delito se encaixa em violência doméstica. E alguém vai dizer assim, peraí, Mauro, agora tu tá louco. Agora tu já tá caducando, tá que nem o Nidal. Eu digo, por quê? Porque tu falou, ora, se tem violência, não cabe NPP. Ora, violência contra a mulher tanto faz. Não é tanto faz, não. Por que que a FGV adora isso? Presta atenção aqui. Pelo seguinte, a violência contra a mulher não é só a violência física. Se houver um fato delituoso em que o cidadão vagabundo usa violência contra a mulher, ele não passa no filtro do caput. O promotor vai dizer, não, advogado, nem vem, nem quero conversar contigo, não vou nem despachar. Por quê? Porque tem violência contra a mulher, acabou. Tem violência física contra um ser humano, fechou. Seja ser humano homem, seja ser humano mulher, acabou. Agora, quando nós
pensamos em violência contra a mulher, nós não podemos esquecer que a violência contra a mulher não é só violência física. Violência contra a mulher poderá ser física, por óbvio, mas poderá ser mais 4. Poderá ser uma violência psicológica, poderá ser uma violência sexual, poderá ser uma violência moral e poderá ser uma violência patrimonial. Está lá no artigo 5º ou 7º da Lei Maria da Penha. Então, se eu tenho contra a mulher uma violência sexual sem violência física, mas como assim, Mauro? Eu digo assim pra minha mulher: fala, Marcelão, abraço. Marcelo, eu tô correndo um duatlo agora, dia 10. Me manda umas dicas lá no WhatsApp. Beijo pra ti, querido. Vamos estar aí, eu e o Dr. Celso, no dia 26, Marcelão, dando umas palestras pra Marinha lá no 7º Distrito Naval. Vê se te inscreve no seminário, depois eu te mando. Depois eu te mando o convite, tá? O link lá pra inscrição. Olha aqui. Galera, presta atenção. A violência contra a mulher não é só violência física. Foi violência física, não cabe no caput. Agora, se a violência for sexual, sem ser física... Ah, Mauro, tá de sacanagem. Dá um exemplo, vou te dar. Imagina o seguinte. Eu chego pra estimar minha esposa e digo: olha, tu não vai mais tomar anticoncepcional. Proíbo-a de tomar anticoncepcional. Isso já é uma violência sexual. E tem violência física que não, você já não toma mais anticoncepcional. Aqui em casa não vou comprar mais, acabou. Não quero que tu compre também. Isso já é uma violência sexual. Violência patrimonial, eu digo assim, olha, tudo que tá no teu nome passa pro meu, e quando tu quiser comprar uma Coca-Cola, eu vou ter que te dar um dinheiro aqui, um Pix. Isso é uma violência patrimonial. Eu estou utilizando dessa situação para acabar com o patrimônio dela. Já não cabe NPP. Violência moral. Calúnia, injúria ou difamação contra essa mulher. Não tem violência física, mas tem violência moral. Não cabe a NPP. E a última, violência psicológica. Um controle excessivo contra essa mulher. Um controle demasiado contra essa mulher. Há uma violência psicológica que não é física, mas ainda assim, por conta da previsão do parágrafo 2º, não cabe a NPP. Beleza? Então olha pra mim aqui. Cabe o ANPP, segundo o previsto no caput. Vamos recapitular para quem vai fazer a primeira fase, principalmente. Quem tem que decorar. Mínima 4 anos, pena. Confissão formal e circunstanciada. Não ser caso de arquivamento e não ter violência física ou grave ameaça contra um ser humano. Ainda que presentes os 4 requisitos do caput, não caberá NPP quando puder, quando for possível, quando couber a transação penal do 76. Por que tu não vai esquecer isso? Ah, porque o réu não confessa, Maurão. É isso aí. Segunda situação, quando o cara for reincidente. E a última que eu quero que vocês levem para casa, que vocês fiquem com isso. Larga o celular e olha para mim. Se envolver violência contra a mulher. Se essa violência for física, não passou no filtro do caput, se acabou. Agora, se a violência for moral, sexual, patrimonial ou psicológica, ainda assim não cabe o NPP. E eu faria uma questão assim pra ti, tá? Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, seja psicológica, física ou moral, não caberá NPP. Não entendi nada, Evelyn. Então, nos crimes cometidos sem violência grave, seja ela... Sim, mas só ela... Evelyn, por favor, tá? Não vai... Essas violências psicológica, física ou moral é contra a mulher. Contra a mulher. Por quê? Por vedação expressa do parágrafo 2º. Eu não estou dizendo nada de violência física, psicológica em lato sensu, não. Eu disse assim, o caput veda a utilização do ANPP no caso de violência física ou grave ameaça. Ponto. Ponto. Agora, se envolver mulher, eu tenho que cruzar as duas leis. Parágrafo 2º do 28A e Lei Maria da Penha, Lei 11.340. E aí diz, a violência contra a mulher existe de mais 4 formas. Beleza? Isso, Michael, é isso mesmo. Beleza? Vamos seguir. Evelyn, me diz se tu entendeu aí, por favor, que fiquei preocupado. Me diz se tu entendeu, Evelyn, para eu continuar. Estamos esperando a Evelyn, todo mundo, 150 pessoas.
Não esqueçam, por favor, de me dar o ok, tá? Dar o ok não. De me marcar lá e mandar para teus colegas. Evelyn, vamos lá? Sobre o racismo, é possível subsidiariamente não se aplicar ao NPP? Vi um post. O STF entende que não cabe, eu ia falar no final, tá? Mas tá lá no meu Instagram que não cabe a NPP no caso de racismo. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Peço que vocês deem uma olhadinha lá depois. Obrigado, Samantha. Já não preciso falar mais no final da aula. Tudo entendido, diz a Thaís, beleza. Vamos lá, mas não era a Thaís, era a Evelyn, eu tô esperando ela. O ANPP na hipótese concurso de crimes. Tá? Nós vamos olhar individualmente cada crime aqui. A gente não vai analisar o concurso como um todo, seja ele material ou formal. Nós vamos analisar o ANPP sobre cada delito. Tá legal? Porque senão prejudica o réu. Mas vamos lá. Quando envolva crimes com violência, não cabe. Tá? Quando envolva crimes com violência, não cabe. Agora, não cabe porque... Ah, não, quando envolva crimes sem violência, eu já respondi igual, tá? Tudo certinho, entendeu a Evelyn? Posso continuar. Crimes ambientais cabe, não há vedação, tá? Seguimos aqui. Agora deixem pra mim aqui um pouquinho. Olha aqui. Então, o que nós estudamos até agora nesses 25 minutos? Olha como o tempo passou. Nós estudamos, tá? Que cabe o ANPP na situação do caput e não cabe o ANPP na situação do parágrafo. Mauro, e uma vez aceito o ANPP, o que o cara tem que fazer? O cidadão vai, tá? Ah, e outra coisa importante. Agora larga o celular e olha pra mim. O que eu vou te falar agora, existem decisões pros dois lados. Mas o que prevalece? Eu quero que tu preste atenção, por favor. Você que tá escutando aí no trânsito, no Spotify, abre o ouvido agora. O ANPP é um direito subjetivo do teu cliente? Ou seja, se o promotor não quiser ofertar o ANPP, tu pode pedir para o juiz obrigá-lo a ofertar, porque você entende que os requisitos do caput estão presentes? Resposta, não. Esta prevalece, não. Não é um direito subjetivo. Quem decide se o ANPP será ou não feito, segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência, é o promotor ao analisar o fato e dizer assim, olha, é suficiente, é necessário, em razão daquilo que ele praticou. Aí o promotor oferta. E você não pode ir a juízo porque não é um direito subjetivo. Eu só posso ir a juízo defender direitos meus, direitos subjetivos. Ou direito do meu cliente, óbvio, né? Tá? Mas aí é o teu cliente que vai por intermédio do advogado defender. Mas é ele que está defendendo o direito dele. Tu só está fazendo a parte técnica. Tranquilo isso? Então olha para mim agora. Mauro, eu sou advogado. O promotor não quis apresentar-se, mas se não for apresentado... Mas, Vitor, que nulidade, se eu estou falando que nem direito é. Nem direito é, se não apresentou, tu só pode fazer o que eu vou falar agora. Só pode fazer o que eu vou falar agora. O Vitor, doutor Vitor, é advogado Mauro e o promotor não oferece. É nulidade? Claro que não, né, Vitor? Que lei que ele está contrariando? Nenhuma. Mas o que o Vitor pode fazer para me defender? Parágrafo 14. Deixa eu ver se é o 14 que eu vou dizer quando eu digo, eu gosto de ver. É. O parágrafo 14 do artigo 28A, Vitor, que tu vai ler depois, ele vai dizer o seguinte, olha, o doutor Vitor só poderá tomar uma decisão. Qual é, Mauro? Pedir para que o chefe desse promotor que não ofertou o ANPP para ele se manifeste sobre isso. Então, nós estamos lá num processo, o Vitor vai até o MP, marca uma audiência, e aí o promotor vai pedir, o promotor diz, não vou pedir, Vitor, porque eu entendo que não é suficiente para mostrar aqui que o Estado, mostrar ao Mauro que o que ele fez é errado. É direito desse promotor e não é direito teu, Vitor, ir para o juiz. Não é. Logo, não tem nulidade. O que você poderá fazer? Ir à instância superior do Ministério Público. Instância é um pouco errado, por isso que eu não falei, tá, Carlos? Própria lei traz isso, mas você vai ao superior. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, você vai pedir para o procurador-geral do MP, o chefe dos promotores aqui, se manifestar. Diz, olha aqui, promotor de Santa Maria. Olha aqui, procurador-geral da República, da Justiça. O promotor de Santa Maria não ofertou, me parece que cabe. Aí o chefe do promotor que vai decidir, diz, não cabe mesmo, advogado, baile que segue, ou até cabe, ele vai dizer ao promotor, dá uma analisada melhor aí, beleza? Então não esqueça, tá? Isso, Noturno, perfeito. A suspensão condicional do processo que eu vou falar na aula da Lei 9.099 é direito subjetivo.
Então, se ele não ofertar, aí cabe nulidade. Agora, o NPP não. Por quê? Porque é uma faculdade. Até rimou, noturno. A suspensão condicional do processo é direito subjetivo, cabe ação penal. Se não ofertar, cabe ação. Se não ofertar, nulidade. Agora, o ANPP não é direito fundamental. Mauro, e se o ANPP foi ofertado, o que eu vou fazer? Você é o réu, né? Você é o indiciado e aceitou o ANPP. Aí tu vai cumprir alguns requisitos que a lei determina, algumas situações. Por exemplo, vai prestar um serviço à comunidade com 1/3 ou 2/3 da pena, vai devolver o produto do crime, vai devolver aquilo que você auferiu com o crime. Ou outra circunstância de prazo determinado que o promotor entenda ser cabível naquele caso. Beleza? Então, dentro do acordo vai estar estipulado o que você deverá contraprestar ao Estado. O Estado diz assim para ti, olha, Mauro, eu não vou te processar, mas desde que você devolva o que tu roubou, devolva o proveito do crime que tu comprou com essa grana, preste um serviço à comunidade ou qualquer outra situação que por prazo determinado o promotor estipule. Vamos lá, ele diz assim, Mauro, tu vai dar aula de direitos humanos nas escolas municipais de Santa Maria pelo período de 1 ano. Eu digo, fechou. E eu vou lá e faço isso. Mauro, você cumpriu tudo isso que o promotor falou. Extinta a minha punibilidade. Extinta a minha punibilidade. Ah, isso aí vai constar. Olha que importante, desculpa pessoal, não falei lá, faltava um, tá? Quando não cabe o ANPP. Não cabe o ANPP, então vamos recapitular isso aqui, fazer um parênteses aqui, um recorte. Não cabe, recapitulando. Quando couber transação, quando o cara for reincidente, quando houver uma Maria da Penha, uma violência doméstica ali, e a outra situação é a seguinte, presta atenção, se nos últimos 5 anos o cara já foi beneficiado com outro NPP, com uma suspensão condicional do processo ou com uma transação penal. Então, se hoje, 2023, eu, Mauro, ó, vem uma luz aqui agora, tá? Pra vocês, mas pra mim tem uma luz aqui, parece que tá atrapalhando, mas vamos seguir o baile assim, porque faltam uns 10 minutos. Olha só, se, ó, tô iluminado aqui, pode ser um sinal dos deuses para isso cair. Quando não cabe também, Mauro, quando nos últimos 5 anos tu já foi beneficiado de uma transação por uma suspensão condicional do processo, transação do artigo 76, suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 999, ou quando nos últimos 5 anos tu já foi beneficiário de outro ANPP. Então hoje, 2023, eu pratico um crime que se aperfeiçoou ao caput. Porém, no ano de 2020, eu já fui beneficiado com a ANPP. Não vou ter direito. Eu tenho que esperar no mínimo uns 5 anos. Perfeito? Perfeito. Então, quando você cumpre o ANPP, é extinta a punibilidade. Você vai pedir uma certidão lá na defensoria, não vai aparecer, no fórum, não vai aparecer nada sobre o ANPP. Só irá constar o ANPP para uma situação, qual seja, para que você não seja beneficiado novamente no último 5 anos. Exato, extingue a punibilidade, cavaleiro. Agora, se eu vou lá e peço uma certidão hoje, eu fui beneficiado ontem com o ANPP, por que eu peço a certidão? Não interessa. Vai sair limpinha. Vai sair limpinha. Agora, quando outro juiz for no sistema verificar, vai ser expedido para o juízo uma certidão dizendo, olha aqui, ó, o Maurão já recebeu o NPP ano passado. Ele é duplamente vagabundo, ano passado já recebeu. Esse ano ele não tem direito. Fechou? Fechou. Quanto à formalização, olhem para mim, quanto à formalização, o que pode nos ser cobrado? Esse meu café tá bom demais. O que pode ser cobrado quanto à formalização? Olha só. Como é que ocorre o ANPP? Galera, presta atenção aqui, você que está no carro ouvindo no Spotify, presta atenção agora. Abre os ouvidos. A negociação desse acordo é feita entre o advogado, o réu e o promotor. Vou repetir. A negociação é feita entre o advogado, o réu e o promotor.
Mauro, e o juiz participa aqui? Não, não participa. E a FGV já cobrou isso. Ela disse que o juiz participou das negociações do ANPP. Nulo! 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 Ele participar das negociações torna nulo o ANPP. Mas, Maurão, quando é que o juiz vai atuar no ANPP? Uma vez negociado esse acordo entre o advogado, o réu e o promotor, esse acordo, uma vez assinado por ambos, vai para o juiz. E aí sim, o juiz passa a jogar o futebol. O juiz entra em campo. Entra em campo falando o quê? Aí, Carlão, homologando. Ele homologa. Mas detalhe, ele não vai homologar no gabinete. Isso cai em prova. Tá ouvindo no carro, no Spotify? Abre o ouvido. Isso cai em prova. Tá ouvindo aqui? Larga o celular e presta atenção. Para esta homologação, o juiz vai marcar uma audiência. Para esta homologação, o juiz vai marcar uma audiência. E esta audiência tem uma finalidade. Qual é? Conversar com o réu. Saber se... O réu não, né? O indiciado, o suspeito, porque não é réu ainda, porque não tem uma denúncia recebida. Saber se esse réu é realmente voluntário e sabe as consequências desse acordo, especialmente a confissão, galera. Especialmente sobre a confissão. Então o juiz vai fazer uma audiência, diz a lei, para homologar. E essa audiência tem por por objetivo, analisar a voluntariedade desse cara. Bom, Mauro, então o promotor e o advogado e a defesa e o réu assinaram, foi pro promotor e ele homologou. O que acontece agora? Ele devolve para o promotor, para que o promotor vá em outro juízo. Se for vara única, vai para o mesmo juiz, tá? Vai para o outro juízo para executar lá na vara de execução criminal, como se fosse uma sentença condenatória. É o juiz da vara de execução que vai observar se ele devolveu o produto do crime, se ele devolveu o proveito do crime, se ele está cumprindo realmente a prestação de serviço à comunidade, ou se ele está cumprindo aquela outra exigência que o promotor deu, que no meu exemplo, para tu não esquecer na prova, era eu sendo professor de escola municipal de direitos fundamentais. Lembra disso? Quem cuida isso? O juiz da VEC. Mauro, e aí você era obrigado, pelo acordo, a dar aula durante 1 ano. Você deu aula 3 meses e falou assim, foda-se, eu não vou mais dar aula. Este acordo vai ser rescindido. Este acordo vai ser rescindido. E por conta desta rescisão deste acordo, o promotor vai me denunciar, é isso mesmo, e eu vou responder ação penal. E se eu cumprir tudo direitinho? Extinta a punibilidade, não sai nem nas certidões. Só sai na certidão para evitar que eu seja novamente beneficiado pelo ANPP. Agora, se eu não cumprir qualquer um dos requisitos, não devolvo, não presto serviço à comunidade ou não faço aquela outra situação ofertada pelo promotor, eu vou ter esse acordo rescindido e vou virar réu. O promotor vai me denunciar. E um detalhe, nesta circunstância, mesmo que seja cabível a suspensão condicional do processo, que caso o promotor, lá numa outra situação, não ofereça caso de nulidade, aqui o promotor pode dizer assim, juiz, estou denunciando o Mauro pelo crime tal e não estou ofertando a suspensão condicional do processo, pois o mesmo descumpriu a ANPP. Se acabou. Isso é legal, a lei diz que o descumprimento do ANPP pode ser usado pelo promotor como motivo para não oferecimento da suspensão condicional do processo. Isso cai em prova. Beleza? Isso cai em prova. Mauro, eu ter uma pergunta aqui que eu quero responder. A Jennifer pergunta assim, desculpa a ignorância, prof, mas quando o juiz participa das negociações, é prejudicial ao réu? Não tem nada aqui. Ô Jennifer, não te preocupa, ele não pode participar, o juiz é imparcial, Jennifer. Participar das negociações tira a necessária imparcialidade. O juiz não pode, diante do sistema acusatório, participar de nada antes da denúncia. Agora,
A negociação seria o juiz participar do inquérito. O juiz pode ir lá, delegado, investiga isso, delegado, faça aquilo. Promotor denuncia assim, não pode. Aí é aquele juiz lá que vocês conhecem que foi causa de nulidade de tudo. Juiz não participa de investigação. Juiz não participa das questões pré-processuais, pré-procedimentais. Ele vai participar para quê? Para homologar. Se ele participou antes, Jennifer, é nulidade. Tá? É nulidade. Instituto Despenalizadores Mais Benéficos. Não sei do que, Carlão, mas a transação penal é o Instituto Despenalizador Mais Benéfico, sim, deve ser isso, né? Bom, Mauro, e se o promotor... Eu botei assim aquela ordem aqui para não esquecer. O advogado, vocês, o réu e o promotor negociam um acordo conforme a lei. Segundo eles, está perfeitamente conforme a lei. Encaminham ao juiz para a homologação. E o juiz diz assim, não homologo. Por quê? Não interessa. O juiz diz, não homologo. Nesse caso, será que o promotor... Vamos pegar o promotor para não cometermos equívoco aqui. Porque não está bem decidido isso. Mas o promotor, sim. Nesse caso, o promotor pode tomar alguma providência? Pode. Qual é essa providência, Mauro? Recurso em sentido estrito. Anota isso. Da decisão do juiz que não homologa o acordo de não persecução penal, conforme estatui o artigo 581, inciso 25, cabe reze da decisão do juiz que não homologar o acordo de não persecução penal. Galera, outra coisa, a vítima deve ser comunicada, tanto da homologação, do início do cumprimento, quanto da rescisão desse ANPP, tá legal? A vítima deve ser sempre comunicada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, peraí. Eu abri aqui a lei para dar uma lida antes. Não, galera, a gente falou tudo que devia falar sobre esse dispositivo, tá? Falamos tudo que deveríamos falar, bem no horário correto. Obrigado, cavaleiro. Bem no horário correto, falamos tudo sobre o ANPP. Agradeço muito a vocês que ficaram aqui mais de chegamos a 150 e poucas pessoas conosco, tá? Peço que, se possível, nos marquem também a Streamer Mentoria lá, que eu gostaria muito, se isso fosse possível. Tire uma fotinha, não custa nada. Se tem uma coisa que não custa, é dar uma clicada aí para nos ajudar a cada vez trazer mais pessoas aqui e, consequentemente, ajudar mais pessoas, tá? E promover tanto a Streamer Mentoria, o CEISC, como a nossa própria página aqui. Peço muito isso a vocês. Amanhã, ação penal, nesse mesmo bate-horário. Vamos falar amanhã sobre ação penal, especialmente sobre renúncia, perdão do ofendido e perempção. Beijo grande, não esqueçam que isso aqui sobe depois para o YouTube e sobe também para o Spotify. Fiquem com Deus, obrigado pela participação de todos. Se possível também, indiquem aos seus colegas lá da faculdade. Beijão, tchau, tchau.